caridade, recebe a todos de braços abertos. Hoje nós temos uma palestra com o Edgar e a Elizabeth, uma palestra especial, porque trata-se do 54º aniversário do centro. São 54 anos que essa casa está aberta. E por isso o Edgar já veio a primeira vez, a Elizabeth também, a segunda e a terceira, né? Certo? Bem, eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos aqui fazendo o possível, sempre trabalhando, fazendo o melhor que esteja ao nosso alcance. Mas tudo isso aí tem uma explicação. Agora, em outubro, serão 4 anos que nós estamos aqui trabalhando. E a história, o início de tudo foi o seguinte: aqui está a Dona Joana Minhoz. Ela trabalhou durante muito tempo nessa casa, muito tempo. Antes dela, vieram outros fundadores, muitos eu conheci, alguns deles eu conheci. Conheci o centro quando era bem menor, depois ampliado. Até a mesa foi deitada. Isso. Então, cada um que passou, cada grupo que passou por aqui a seu tempo fez o que pôde, de acordo com as circunstâncias do momento, com o que era possível naquele instante. Como nós também fizemos, que foi possível até aqui, embora ainda tenha muito o que fazer. Bem, nesse início desses 4 anos, se é que eu posso dizer assim, a Dona Joana me deu a incumbência de levar essa casa à frente. Eu estava saindo de casa e a Dona Joana chegou, chegou no meio da rua e falou: Jair, você tem que fazer isso. Mas o que, Dona Joana? Levar o centro em frente. Como que eu vou fazer isso? Ela falou: está aqui para você, você vai fazer isso. Mais ou menos assim, né? Aí juntei uns amigos, vamos ver o que dá para fazer, vamos em frente. Juntei uns amigos e começamos a trabalhar, e trabalhar bastante, fizemos coisas que tínhamos que fazer, e por aí foi. Bom, hoje já está um pouco diferente, como eu disse, cada um fez aqui o que pôde, o que estava ao seu alcance, está um pouco diferente, estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. E então eu fiz questão, nesta noite, de convidar a Dona Joana para que estivesse aqui, porque eu pensei mais ou menos, Dona Joana, sabe a parábola dos talentos? Todo mundo conhece, né? Alguém deixou uns talentos com uma pessoa e falou: agora, daqui a uns tempos eu volto. E voltando, um tinha enterrado, aquela história. Eu falei: eu gostaria, isso é uma coisa particular, gostaria que a Dona Joana visse o centro como ele está, né? E depois eu converso sobre os detalhes, mas visse como ele está. Porque é um compromisso, né? Um compromisso que eu assumi aquele dia. E é claro que eu não consegui isso aqui sozinho. Se eu não tivesse ajuda de companheiros, eu não conseguiria. Outros que foram chegando e estão aqui comigo. Muita gente que nunca entrou numa casa espírita e nem espírita e me ajudaram bastante. Amigos de outras religiões que estiveram me ajudando nesse tempo, me ajudaram bastante. E aqueles que aqui estão. Se eu for dizer o nome de cada um, vou cometer um erro muito grande, porque eu vou esquecer alguns. Mas o pessoal está trabalhando e cada vez mais chegando gente, se agregando, e com isso o centro foi crescendo. Uma parcela daqueles que trabalham aqui, uma boa parcela também não estão aqui hoje por diversas razões. Então, nós estamos aí caminhando. Hoje nós temos aqui, só para resumir um pouquinho, né? Curso de segunda-feira, o Livro dos Médicos, da Maria José, muita gente aqui, né, André, que vem estudar. Tem as palestras às terças, às quintas tem um grupo aí comigo que também está estudando já há algum tempo.
às sextas, nosso trabalho fechado, de atendimento de casos de subseção, coisa desse tipo, né? Enfim, no resumo, agora já respirando melhor, né? Então, trabalhando e fazendo o que é possível. Eu espero, Dona, que o talento tenha produzido alguma coisinha. O meu sonho está realizado. Fico feliz. Uma das condições que a Dona Joana, a única que ela me pediu foi que o centro continuasse o mesmo nome que sempre teve. E nessa direção de fui. Né? Então, estou feliz por poder ter caminhado aí, né, tentar fazer alguma coisa um pouquinho melhor. Como o Richard Simonetti diz, um centro, em primeiro lugar, ele é um hospital, no segundo momento, ele é uma escola, e no terceiro momento, uma oficina de trabalho. É assim realmente. Uma oficina de trabalho onde nós aprendemos, além da doutrina espírita, aprendemos a conviver com as pessoas, que isso aí é uma das coisas mais difíceis talvez que se tem. Conviver com as diferenças, com o pensamento diverso dos outros, saber coordenar tudo isso é um fator importante. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado por estar aqui. Agora nós vamos ligar sobre Elizabeth, e antes vamos ouvir a prece do Rossi, que é o presidente da USE Regional de Jaú. O Rossi fará a prece e ele é um tempo. Rossi, boa noite a todos. Para mim, é uma alegria estar aqui nessa oportunidade aí, onde a gente percebe o trabalho da diretoria, em nome aí, principalmente do Jair, que é o presidente da casa, Dona Joana aqui presente. A gente viu todo o trabalho do Jair para manter as portas abertas e o crescimento, tanto na parte física, como na parte espiritual, como de público. Então, é uma satisfação para nós aí estarmos juntos. O Jair estava falando com o Edgar, que a gente está sempre conversando, e isso mostra o dinamismo da casa. O Jair está sempre procurando, vamos fazer assim, vamos, o que você pode ajudar, e às vezes quando eu preciso eu também peço ajuda para ele. Então, esse entrosamento é que vai sustentar. Nós temos que preparar as nossas casas espíritas, porque elas vão receber um público muito grande. A gente percebe o quanto as pessoas estão procurando informação, conhecimento, esclarecimento. Então, as nossas casas têm que se preparar para isso. E aqui foi uma das primeiras casas de Jaú que está estudando ESB, sistematizado. Isso é fundamental, a base da doutrina espírita, e aí a gente pode tirar as nossas conclusões sobre muitas coisas, inclusive livros e outras situações do dia a dia. Aí. Então vamos fazer a nossa prece, para que possamos ouvir, ligar, ler, cerrando os nossos olhos. Queremos agradecer primeiramente ao Criador, a Deus, por estarmos aqui reunidos nessa noite, nesse momento especial para essa instituição. Sentimos aqui esse ambiente de paz e queremos agradecer aos amigos espirituais aqui presentes, àqueles que estiveram auxiliando os encarnados a levarem à frente a proposta de estudo, proposta de divulgação da doutrina dos Espíritos há 54 anos nessa casa espírita. Deus, muito obrigado por tudo que nós construímos na nossa vida de espíritos imortais. Possamos cada vez mais caminhar lado a lado com o Evangelho de Jesus, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, um instrumento do nosso progresso, que essa oficina possa possibilitar a muitas pessoas equilíbrio, tranquilidade na alma, que muitos espíritos que já foram e continuam sendo auxiliados, orientados,
estimulados ao progresso, que juntos possamos estar sempre unidos em prol de um mundo melhor. Senhor, possamos passar alguns minutos aqui refletindo sobre a proposta do Edgar, sobre a melodia que ouvimos nesse momento, a música, um instrumento fantástico também para despertar tantas coisas no nosso espírito. Possamos sair daqui um pouquinho diferente, levando para os nossos lares um pouquinho dessa paz que sentimos desde o momento que aqui dentro. Graças a Deus. À noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobre o céu e os sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém são muitas moradas no espaço infinito, são mares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são muitas pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são muitas pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. Boa noite a todos. Parabéns para o centro pelos 54 anos e todas as pessoas que passaram por aqui, que estão aqui encarnados ou desencarnados. Parabéns a todos que levam esse trabalho à frente, muita força, muita esperança para que as pequenas pedras do caminho não os deixem desistir. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança para entender que tu és o amor. Quanto tempo eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei meu sopro de luz, já te dei o amor
Só te faltas tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou seu bebê. Edgar. Boa noite. Nossa, depois de uma música dessa, né? Bem, gente, hoje é um dia de festa, né? E em primeiro lugar, eu gostaria, em nome da Beth, do Mauro e meu também, agradecer a honra de estar aqui num dia como esse, onde todos vocês, a gente se reúne para pensar em como foi esse caminho, né? Como o Jair começou a dizer. E isso é muito importante, comemorar, porque a gente tem a impressão de que viver junto do Cristo, à procura dele, esteja sempre relacionado à dor. Não é verdade? Quando a gente pensa em dever, a gente pensa em pesos. A própria música usa a palavra pegue a sua cruz, não é? Para que a gente possa seguir o caminho do Cristo. Mas a cruz, ela tem outro significado além da dor que Jesus passou naquele instante. A cruz também é profundo equilíbrio, gente. Aquele mastro vertical, equilibrado por aquele menor horizontal, fala do equilíbrio de viver. E foi esse objeto que permitiu que Jesus simbolizasse também que ele permanece de braços abertos à nossa espera. Não é? Ele não morreu de braços abertos. Isso significa que ele nos aguarda. É claro que a vida dele nos mostrou um caminho, o caminho de como viver. Mas a gente não deve só observar a quantidade de dores, de maus tratos que ele viveu. Porque há outras coisas a observar. O próprio começo do apostolado dele foi numa festa, num casamento, nas bodas de Canaã. Ele alegrou a festa quando o vinho tinha acabado, transformando a água em vinho. Já ali nos sinalizando que a festa, que o sorriso, que a leveza de um instante como esse é extremamente importante. E também tem que fazer parte das nossas vidas. A dor, a percepção da dor, ela está muito mais relacionada à forma como a gente vê o que acontece do que o próprio acontecimento. Esse é um dos pontos que eu considero mais importante. Nós sofremos não pelo acontecimento, mas como a gente percebe o acontecimento. Nós sofremos não pela doença, mas pelo medo dela. Nós sofremos não porque aconteceu algo que tirou de nós alguma coisa, mas pelo medo que a gente tem de não conseguir de novo, pelo medo que a gente tem da ideia de dependermos daquilo e precisarmos daquilo para sermos felizes. Não pelo acontecimento, gente. Nós somos muito mais do que os acontecimentos. Nós somos aquele filho de Deus, aquele rebento, como diz a música, rebento de Deus, que temos capacidades
imensas e que até o momento nós estamos deixando de lado e não utilizando para sermos felizes. Todos nós, todas as pessoas aqui presentes têm um caminho a seguir. E esse caminho não tem necessariamente dor. Ele vai ter necessariamente desafios. Ele vai ter coisas que não imaginamos, coisas que não planejamos. Ele vai ter... ele vai exigir de nós esforços. Só isso. A dor, sentir a dor, entender os acontecimentos como desafio é escolha nossa. O Jair conta que ele recebeu um trabalho há 4 anos atrás. Mas ele não foi o único. Todos nós recebemos um trabalho. Ontem, há 4 anos, há 10 anos, há 50, há 100, não sei. Mas cada um de nós tem um caminho a seguir. Um trabalho a fazer. É como se o pai tivesse nos chamado e dito assim: olha, eu vou te mandar para aquele lugar e você vai ter que fazer tal coisa. Tudo bem? E nós concordamos da mesma forma que o Jair concordou. E fomos em direção a esse lugar. Fomos trilhar o nosso caminho à busca do nosso objetivo. E esse objetivo, obrigatoriamente, implicava em esforço, perseverança, atenção. Obrigatoriamente. Por quê? Porque não estamos aqui para nos divertir apenas. Não estamos aqui para descansar. Há 4 anos atrás, o Jair, a diretoria, recebeu um trabalho. E pelo que eu percebo, a emoção dele é de alegria, não? Por quê? Estranha essa alegria do Jair, não é? Porque ele teve muita dor de cabeça nesses 4 anos, não teve, Jair? Muitos desafios, muitas encrencas para resolver, noites de sono, talvez. Teve que se esforçar, mas está feliz. Curioso, né, gente? Porque essa situação, ela também pode acontecer nas nossas vidas, mas ela só vai acontecer nas nossas vidas se nós nos esforçarmos. Sem parar de interromper o nosso trabalho e o nosso caminho, porque algumas coisas acontecem, pedindo de nós esse esforço. Então a gente pensa que quando a gente constitui família, nós vamos começar um período extremamente tranquilo, sem trabalho, sem esforço. Algo na nossa expectativa espera isso. Sendo que é exatamente o contrário. Nos casamos, temos filhos, e tudo isso é o trabalho combinado. Tudo isso faz parte do processo educativo que nosso coração tem e é submetido através do esforço de procurar fazer o melhor. Gente, eu não disse que a nossa missão é fazer o perfeito. A nossa missão, o nosso trabalho, o combinado com o Pai, é fazermos o melhor. O que o Jair e a diretoria fez é perfeito? Não, não é. E se alguém esperava que fosse, cometeu um grande engano. O que se esperava era apenas que eles fizessem o melhor possível. Possível a eles. E também a vida, o Pai espera de nós, dentro das nossas vidas, apenas o melhor possível. Não o perfeito. Não há nenhuma expectativa de que a gente não erre. Nós podemos errar. Porque não está aí o problema. Ninguém será condenado por errar, por incrível que possa parecer. Seremos condenados, entre aspas, por não tentar acertar. Esse sim é um erro gravíssimo. Quando nós andamos distraídos pela vida,
gastando os talentos indevidamente. Porque não há problema em tentar gastar os dons que temos, o dom do tempo, o dom da saúde, o dom de poder, o dom de pensar, de sentir. Tantos dons temos. Não há problema nenhum em gastá-los no esforço de conseguir chegar lá. O problema é a gente gastar sem sentido. Este é o problema. Então é muito interessante que vocês analisem, que todos nós analisemos, eu também, Beth, Mauro, claro, o que significa uma comemoração. E nós devemos fazer tantas comemorações. Nós devemos comemorar por quase tudo. E não devemos, eu penso, esperar um ano para comemorar. Porque todo dia é motivo de comemoração. Em todo dia estão acontecendo os milagres. E em todo dia nós estamos dando um passo a mais quando estamos nos esforçando. Esforçando para compreender, esforçando para ter paciência, para perdoar, para se amar, para entender a diferença do outro. O esforço de ir trabalhar, fazer a mesma coisa já há alguns anos. O esforço de calar uma crítica. Tantas coisas, gente, que parecem-nos pequenas, mas não são. Porque cada um dos 4 anos que nós estamos comemorando hoje é composto por cada dia. E só se chega lá vivendo cada dia. Como só se chega em Bauru andando cada metro. Não tem jeito. E cada metro precisa ser comemorado. Cada metro. Pela forma como foi vivido. Porque nós, gente, nós receberemos a felicidade da paz quando nós mesmos olharmos para trás e observarmos a forma como nós caminhamos. Não exatamente e muito raramente nós vamos comemorar porque caminhamos 1000 quilômetros. Porque muitos podem caminhar 1000 quilômetros, mas só você, só eu, só nós podemos caminhar do jeito que a gente sabe e com o nosso esforço. E isso é insubstituível. Insubstituível. Nós temos que pensar que nós precisamos oferecer para as pessoas ao nosso lado apenas o que está no nosso coração, que não é pouco. Nós que nos inferiorizamos e nos desvalorizamos tremendamente, precisamos olhar para dentro e ver a grandeza que existe em nós. Ou não tem grandeza em nós? Há muitas grandezas em nós. Mas eu vejo que a gente se perde na insensibilidade, na correria do dia a dia, e o dia acaba, e o mês, e o ano, e a vida temporária que a gente vive termina, e a gente não sabe o que fez. Não consegue contabilizar, puxa, o que eu vivi. E a pior vida que se pode ter é a vida não vivida. A pior, gente. A vida vivida na tentativa de chegar lá é preciosa. Talvez eu passe essa vida e não consiga perdoar alguém, mas se eu tentei cada momento perdoar, eu fiz muitíssimo. Muitíssimo. Eu me lapidei. Vocês conhecem cachoeiras, né? Todo mundo já deve ter visto uma cachoeira. Vocês observaram mesmo? Porque ali, a cachoeira, como tudo na natureza, ela tem uma lição profunda e uma lição espiritual. Vocês observaram que a cachoeira ela tem pedras, né? E algumas estão lisas, outras têm uns vincos, outras têm um buraco no meio assim. Quem fez tudo aquilo? A água. A água demorou milhões de anos para fazer cada uma daquelas marcas. E ela fez isso sem pressa nenhuma. Nenhuma. Mas ela sabia do seu poder. O poder da paciência. Porque a paciência faz tudo.
A paciência, para ser paciente, começa perdoando. A paciência, para que ela tenha poder sobre a pedra dos corações, dos nossos corações muitas vezes, ou dos outros, ela perdoa que a pedra seja tão dura. Mas ela não se importa. Ela prossegue, seguindo o seu caminho, passando de leve na pedra, completamente convicta de que ela altera a pedra de alguma forma. E um dia a pedra será completamente lisa. Olha a lição, numa simples cachoeira. E nós querendo ser perfeito amanhã cedo, não é? E a gente se torturando, porque a gente não fez certo dessa vez. E aonde está escrito, gente, que a gente precisa fazer tudo certo hoje? Não tem nenhum pedido do Pai a nós para que a gente seja perfeito hoje. O único pedido que Ele faz é que a gente não saia do caminho. Que não se perca com bobagens, com ilusões que vão nos levar a lugar algum. Só se chega num lugar quando você olha para Ele e não o perde de vista. Porque aí vem a chuva, o nevoeiro, a noite, e na primeira oportunidade você olha de novo, é lá que eu quero ir, e retoma o caminho. E isso nós precisamos fazer nas nossas vidas sem tantos pesos. Sem tanta amargura, se perdoando, entendendo que a gente ainda está aprendendo, permitindo-se fazer de novo. Até quando? Como diz a música pergunta. Até quando for necessário, que nem a pedra e a água. Ah, mas eu não sei ainda. Mas saberá se prosseguir. Só se tenho que comemorar, gente. Não só pelas realizações. Não só pelas realizações, mas também pelo esforço que fizemos. Pelas alterações que a gente fez dentro da gente, milimetricamente. O Pai não tem pressa. Mas Ele espera, sim, que a gente não se distraia. Que a gente não adormeça no meio do caminho. Jesus falou que Ele veio trazer vida. Mas isso é muito estranho, essa frase, porque Ele disse isso a quem estava vivo. Que espécie de vida, então, Ele veio trazer? A vida de quem está desperto. Porque não está vivo exatamente quem dorme, acorda, trabalha, come e dorme de novo a vida inteira. Isso é alguém que sobrevive. Quem está vivo observa as coisas que acontecem com ele. Observa as situações, o que está acontecendo dentro dele, no coração. Observa as coisas que estão em volta, os pequenos milagres. Todos os dias o sol se levanta. E isso é um milagre. Porque ninguém é capaz de impedir isso. E tão poucos de nós se alegra. Tão pouco de nós pensa e percebe que isso é um presente que o Pai nos dá todos os dias. Da mesma forma que Ele colocou estrelas e a lua na noite para que a gente nunca imagine que a gente está no escuro. Nunca imagine que a gente está só. Nunca. No momento mais crítico da nossa vida, naquele momento onde parece que nós perdemos tudo, na noite mais escura, o que acontece depois da meia-noite, gente? Que é a hora mais escura da noite? Começa o dia. Naquele momento mais terrível da nossa vida, começa um momento melhor. Mas a gente insiste em achar que não somos dignos de sermos amados,
que o Pai certamente se lembra da gente, que Ele tem mais o que fazer, de que nós somos incapazes. Nós insistimos em acreditar que somos incapazes, só porque a gente errou algumas vezes, só porque aparentemente fomos derrotados. E nós esquecemos de perceber que tanto a derrota quanto a vitória são grandes impostores. E aí eu gosto de lembrar de uma história de uma vozinha que chamou o neto dela e deu um envelope. E falou assim: quando você tiver uma grande vitória, abra o envelope. Ou então, quando você tiver uma grande tragédia, uma grande derrota, abra também o envelope. E ele guardou. E depois de alguns anos, ele entrou numa empresa e foi promovido a gerente da loja de eletrodomésticos da cidade. E ele considerou isso a glória. Falou: nossa, hoje é o dia de uma grande vitória. E lembrou-se do envelope da avó. E foi lá e abriu. Sabe o que estava escrito, gente? Estava escrito assim: isso passará. Porque as vitórias passarão, as tragédias também. Estava escrito assim, querendo dizer: não dê importância a essa vitória, ela passará. E não dê importância às tragédias, elas passarão. E o que ficará? O que ficará quando tudo isso passar, gente? Ficará o que a gente decidiu sentir e o que a gente aprendeu de cada coisa. Agora, se a gente prosseguir achando que somos incapazes, que não somos amados, que a vida não nos dá valor, de que nós viemos aqui para sofrer, de que eu não aprendo nada, só porque faz 30 anos que eu estou errando, eu não aprendo nada. Se a gente continuar pensando dessa forma, aí nós sofreremos muito mesmo. Aí nós seremos bastante infelizes e aí não terá muito o que sobrar da vida. Porque a gente não aproveitou nada. Porque eu insisto em dizer, a dor não está no acontecimento, está na forma como a gente vê o acontecimento. Todo mundo já viu uma lagarta, né? Lembra aquela que fica assim andando, comendo? Né? É bem feia, não é? Bem feia. Alguns negócios ali de relato parecem repugnante. Vocês sabem que em um momento a lagarta morre, não é? E que para ela isso pode ser uma tragédia. Puxa, ela morreu, eu vou morrer agora. Só que a própria lagarta se esquece de que ao morrer ela vai virar borboleta. Olha quantos sinais nós temos de que não há tragédias. De que não há para que se desesperar. Eu não estou dizendo para a gente não chorar, porque não há problema nenhum em chorar. Nenhum. Nem de tristeza há problema em chorar. Porque lava a alma, porque alivia, porque é verdadeiro, porque é nosso. Nós devíamos chorar todos os dias. Por algum motivo. Porque isso nos mostra que não somos pedras, que estamos vivos. Mas a gente não devia se desesperar. Porque o desespero já é, em primeiro lugar, sinal de revolta. Em segundo lugar, sinal de descrença. Em terceiro lugar, falta de fé em si mesmo. Mas chorar pode. À vontade. Muitas vezes. Porque eu acredito que quem chora muito é leve. Isso tudo, gente, é dito pela nossa querida doutrina. Isso tudo está nas palavras de Jesus. E antes dele, isso tudo está na natureza. Nós estamos na época dos ipês, não é? Lindos, não é? Gostam dos ipês?
há uma lição. O IP todos os anos nos prega uma lição. Vocês percebem que caem todas as folhas? Não fica nenhuma. Para quê? Para que as flores apareçam. Para que a gente só observe a beleza das flores. Olha o exemplo de renúncia. Por querer que a gente veja as flores, ele joga fora a preciosidade das suas folhas e vai ter que amanhã fazer tudo de novo. Mas ele deve estar feliz, porque não há quem não pare diante dele e veja as flores. Quanta lição a natureza nos dá. Todos os dias. Para quem? Para quem tem olhos de ver. Para quem escolhe parar para ver. Mas não é só fora de casa, não. Dentro de casa também tem muitos milagres e muitas belezas. O cheiro do café toda manhã, quem não gosta? Aquele cheiro delicioso de café antes da gente acordar. São grandezas que a gente tem, gente. E a gente fica procurando não sei o que, não sei na onde, algo que nos faça felizes. A felicidade, o rumo dela, o roteiro, já está claro no Evangelho. É a paz de ter feito a sua parte. Só isso. E perceba que ele nem está falando para a gente aceitar. Ele está falando apenas para a gente fazer a nossa parte. Mas onde? Só no mundo? Não, também dentro de nós. Porque não vale construir coisas grandiosas no mundo e deixar um deserto no coração. Não vale. Porque vão nos perguntar o que nós fizemos de nós também. Porque nós somos a obra-prima divina que precisamos terminar de esculpir. Nós somos aquela matéria divina feita pelo Pai, como a própria música disse, e que a gente precisa fazer desabrochar todas as flores, todas as potencialidades, todas as sementes precisam nascer dentro de nós, porque todas elas são divinas. Agora, se a gente só constrói externamente, e nós, um deserto, não há felicidade assim. Nós temos que construir dentro de nós. E é por isso que a gente precisa saber por que a gente faz o que a gente faz. Por quê? Nós precisamos saber por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Por que eu trabalho todos os dias? Qual que é o motivo verdadeiro? Por que eu me calo? Por que eu falo? Por que eu desejo tal coisa? Por que eu estou aqui e não estou lá? Eu tenho que saber. Para quê? Para que as coisas façam sentido. Para que tenham valor. Eu admiro quando vejo alguém fazendo a mesma coisa há 40 anos. Eu fico pensativo. A pessoa faz a mesma coisa há 40 anos. Um trabalho, principalmente trabalho. Como que a pessoa consegue levantar cada dia 40 anos e ir trabalhar com alegria? Como, gente? Já que estamos hoje num mundo tão inquieto, onde a gente quer mudar, em busca do quê? Não sei. Eu preciso mudar de emprego, mudar de imóveis, mudar de casamento, mudar de pessoas, mudar de casa, a gente quer mudar tudo. Numa ânsia, numa angústia, mas para chegar não sei onde. Só mudar. E a gente não pode confundir movimento com ação. Porque de nada vale eu pegar essa cadeira e colocar ali se não fizer sentido. Se eu fizer isso, foi só um movimento. Agora, se eu colocar essa cadeira aqui para que algo, aí isso faz sentido e foi uma ação. Uma ação que teve um objetivo e que causou algum bem, né? Teve alguma consequência positiva. Então, nós precisamos saber por quê. Por que a gente levanta cada dia? Porque às vezes é muito difícil levantar da cama, né?
E a gente tem que descobrir. Às vezes, quando a gente faz essa pergunta de manhã, a gente não tem resposta. Mas não tem problema. Vai em busca dela. Porque descobrir essa resposta é o trabalho, talvez, daquele dia. E aí eu vou contar outra história. Uma história muito tocante. Que me faz pensar há anos. Conta a história de que um senhor chamou um trabalhador e disse assim a ele: está vendo essa pedra aqui? Essa pedra é o tamanho de metade do centro. Bem grande. Eu quero que você a empurre. Ele olhou para a pedra e falou assim: senhor. E começou a tentar empurrar a pedra. Ele foi lá e se esforçava. E pegou um negócio assim para cavar embaixo. Mas a pedra era muito grande. Um mês depois, ele não deu tréguas 1 minuto para a pedra. Trabalhou de sol a sol e tentava empurrar de todos os lados e tal. E a pedra nem tremia. Nem se mexia. E nem dava sinal que iria se mexer. Um mês depois ele voltou para o Senhor e falou: Senhor, desculpe. Sou um mau servo. Não consegui mover a pedra. Tentei de tudo. Olha, estou ralado, meus joelhos, meus braços, estou quase morto. E eu não consegui mover a pedra. E o Senhor disse assim para ele: mas eu não disse para você mover a pedra. Eu só disse para você empurrar. Quem vai mover sou eu. Será que a gente está entendendo o que o Senhor pede? Será que a gente ainda está pensando que Ele quer que a gente mova as pedras dos corações? Que a gente altere alguém? Ou Ele só quer que a gente empurre, dando o nosso exemplo, se esforçando? Ou Ele apenas quer que a gente melhore-se, que a gente se instrua, que a gente ame mais, que a gente dê mais de nós? O que é? Quanto? Quanto pudermos. Não precisa ser muito, se a gente não puder muito, mas o quanto pudermos. Ninguém critica o balde porque não cabem 20 litros ali. Porque a gente aceita, a gente compreende que só cabem 2. E nós precisamos, ao nos conhecer e ao nos amar, compreender que nós só podemos até ali, por enquanto. E conforme fazemos, conforme trabalhamos, poderemos mais. Porque progredimos ao fazer, ao trabalhar, mas sem exigências descabidas, sem propósitos. Então, gente, vamos pensar que o caminho que cada um de nós temos, e alguns são mais desafiadores que outros, então cada um tem um trabalho diferente na vida, né? A vida está exigindo, está convidando de forma diferente cada um de nós para fazermos coisas diferentes. Vamos empurrar a pedra. Só empurrar a pedra já é um trabalho enorme. E esse trabalho, porque eu esqueci de dizer, porque depois de 1 mês, este servo que empurrou a pedra, quer dizer, não empurrou, mas empurrou, mas não moveu, ele estava forte, musculoso, mais sadio do que antes, porque ele ganhou muito ao empurrar a pedra, mesmo que ela não tenha se movido, porque mover a pedra é trabalho do Pai. Então, gente, já que hoje é dia de comemoração, eu quero convidá-los a comemorar cada dia a riqueza do esforço próprio de cada dia. Isso não tem preço. O quanto cada um se esforçou para fazer um pouquinho melhor. Só isso. É muito
Veja, é na medida do que cada um pode. Nenhum milímetro além do que você pode. Não é bom? Não é bom quando te pedem só o que você tem? Não é? Não é bom quando a gente só deve o dinheiro que tem? Não é? Não é perfeito? O triste é você dever muito mais do que tem, mas a gente não deve. O Pai só quer o que a gente tem. Não é bom? E a gente acha que Ele quer tudo. O Pai é muito rico, Ele não precisa de nada da gente. Ele é riquíssimo. Então, gente, vamos mudar essa forma tão antiga de pensar que nos faz tão pobres, tão menores. Eu só vou dar para a vida o que eu tenho. E nunca serei esquecido. Nunca. Jesus disse assim: das ovelhas que me deste, nenhuma se perderá. Somos nós, gente. Por maior ou por maiores as bobagens que a gente faça na vida, nós não nos perderemos. Ele não nos deixará para trás. Não é bom isso? Mesmo que a gente tenha feito muita bobagem. E às vezes a gente faz. Mas ninguém se perderá. Por isso que Ele é a luz do mundo. Vamos nos ligar a isso. E esquecer essas ideias de tragédias que os jornais, que os vizinhos e que muita gente quer cultivar dentro da gente. Está tudo péssimo, que tudo vai de mal a pior e que as coisas estão sempre piorando. Pelo contrário, está tudo indo muito bem. Muito bem. Está tudo seguindo exatamente o plano divino, porque não poderia ser de outra forma. Está tudo seguindo o planejado por Ele, do jeito dele, não do nosso. Vamos comemorar então, não somente hoje, mas também hoje, amanhã e depois, a vida que a gente tem. Ah, mas a minha vida não é tão boa. Você quem vê. Escolha ver de outra forma. E ela será melhor do que de muita gente. Nós que decidimos. E para encerrar brilhantemente, vou passar para a Beth, que vai tocar mais ainda o nosso coração, como ela sempre faz.
E novamente assim meu
esquece o mundo lá fora, da confusão lá fora, né? E fica, depois quando sai daqui, memorizando ainda esse mês aqui, conforme está no jornal de Idealista, nós teremos aqui a Cristina Lima, de Bauru, né? O Luiz Eduardo Conte, de Lençóis Paulista também, né? Luiz Eduardo, psicólogo. Então, ainda esse mês e outros aí que virão já está praticamente todo agendado, mas nesse mês são esses aí. Então, ótimos palestrantes, todos eles muito bons.
tinha coragem de cantá-la, nem de acompanhar, porque me considerava completamente incapaz de fazê-la. Completamente incapaz. Hoje eu ainda me considero completamente incapaz de fazê-la. Mas eu descobri que um dia eu vou poder. E ela é uma meta, né? Um dia eu vou querer mais amar do que ser amado. Um dia. Hoje, não sei. Não sei fazer isso. Mas é uma meta, é um caminho. Então hoje, coerente com o que eu disse na palestra, o meu esforço, o nosso esforço, há de ser buscar essa música. Poder cantá-la como se fosse nós pedindo isso de fato ao Pai. Me ensine a mais amar do que ser amado. Porque hoje eu quero exatamente o contrário. Então, ela vem não para mostrar para a gente como a gente ainda é imaturo, infantil, pequeno. Ela não vem para nos diminuir. Ela vem para falar assim, vai atrás disso. Então essa é uma música extremamente estimulante. Um dia nós faremos tudo isso. Mas nós vamos ter que dar cada um dos passos para chegar lá. Vamos dar esses passos com alegria. Desde já. E aí quando chegarmos lá, a festa vai ser bem grande. Obrigado, gente. Mais uma vez eu reforço aqui o convite para as próximas palestras desse mês. São ótimas. Cristina Lima também canta maravilhosamente. E é impressionante ver aquela música cantar também, né? Eu ouvi essa música cantando aqui, sem nenhum instrumento. É uma coisa impressionante. Muito difícil cantar. Imagina, determinada música, mas cantar sem nenhum acompanhamento deve ser muito difícil. E ela faz isso. Então, e aquele jeito do Luiz Eduardo também, né? Tudo ponderado, muito bacana. Então fica aí o convite para que a gente possa dar um passinho na frente. Como você falou lá, virar lá na frente, vamos lá, passinho para frente, né? Muito obrigado a todos, viu? E sábado estaremos lá na Piratininga, né, às 8 da madrugada, né, mexendo com o sono, né? Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio, eu leve o amor, onde houver